Morreu hoje, aos 79 anos, o poeta carioca Antônio Cícero, imortal da Academia Brasileira de Letras. O escritor e filósofo tinha Alzheimer e optou pela eutanásia na Suíça, onde a morte assistida é permitida legalmente. Antônio Cícero também era compositor e escreveu vários sucessos da música brasileira, que foram gravados pela irmã, a cantora Marina Lima. Ele também fez parcerias com Lulu Santos, Adriana Calcanhoto e Maria Bethânia. Antônio Cícero ocupava uma cadeira da Academia Brasileira de Letras desde agosto de 2017. Balanço. A infância não foi uma manhã de sol. Demorou vários séculos e era pífia em geral a companhia. Foi melhor em parte a adolescência, pela delícia do pressentimento da felicidade na malícia, na molícia, na poesia, no orgasmo, e pelos livros e amizades. Um dia, apaixonado, encarei a minha morte, e eis que ela não sustentou o olhar e se esvaiu. Desde então é a morte alheia que me abate. Morreu aos 79 anos na Suíça o escritor e compositor Antônio Cícero, membro da Academia Brasileira de Letras. Ele tinha Alzheimer e se submeteu a uma prática proibida no Brasil, o suicídio assistido. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Poeta, compositor, filósofo. O carioca Antônio Cícero escreveu apenas 4 livros, mas teve poemas, artigos e ensaios publicados em dezenas de antologias no Brasil e no exterior. O talento com a escrita rendeu, em 2017, uma cadeira de imortal na Academia Brasileira de Letras. Constitui, para qualquer intelectual brasileiro, a mais alta distinção. Antônio Cícero teve a trajetória na literatura cruzada com outro ramo das artes. Uma das responsáveis foi sua irmã, a cantora Marina Lima, que resolveu transformar poemas em músicas. Tudo em você é fugaz. Além da irmã, o poeta teve muitos outros parceiros de composição, como Lulu Santos e Cláudio Zoli. Antônio Cícero tinha Alzheimer. Na última sexta, embarcou para Zurique com o marido. Ele morreu na manhã de hoje em um procedimento de morte assistida, prática permitida na Suíça e proibida no Brasil. Em uma carta de despedida, Antônio Cícero justificou: o que ocorre é que minha vida se tornou insuportável. Não reconheço muitas pessoas, nem me lembro sequer de algumas coisas que ocorreram ontem. Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade. Nós estamos diante de uma pessoa que tem uma doença incurável, que está num sofrimento que para aquela pessoa é intolerável e que deseja, portanto, abreviar a vida. A Suíça é o único país do mundo que aceita estrangeiros não residentes no país para realizar o suicídio assistido. Dançaste muito, poeta. Que te disse a poesia? Não se entra no País das Maravilhas, pois ele fica do lado de fora, não do lado de dentro. Se há saídas que dão nele, estão certamente à orla iridescente do meu pensamento, jamais no centro vago do meu eu. E se me entrego às imagens do espelho ou da água, tendo no fundo o céu, não pensem que me apaixonei por mim. Não. Bom é ver-se no espaço diáfano do mundo, coisa entre coisas que há no lume do espelho, fora de si. Peixe entre peixes, pássaro entre pássaros, um dia passo inteiro para lá.
Roberto, a todos que estão conosco hoje aqui no Jornal Gente. Olha, com tanta notícia quente, tiroteio no Rio de Janeiro, Avenida Brasil que ficou bloqueada às 7 da manhã, meus amigos. Passageiros de ônibus sendo baleados, gente que estava indo trabalhar no meio do tiroteio, que coisa, né? Às vezes a gente tem que achar um tempo aqui para trazer outros assuntos também, e é o que eu vou fazer agora aqui para vocês. E vou fazer a seguinte pergunta: você sabe o que é suicídio assistido? Ué, mas por que você está falando disso, Thaís? Uma quinta-feira de manhã, porque ontem aconteceu um caso de um brasileiro, poeta, compositor, Antônio Cícero, que veio a público para dizer que havia optado pela morte assistida. Ele faleceu ontem na Suíça aos 79 anos. O que é suicídio assistido? Isso existe aqui no Brasil? Por que as pessoas que querem ter essa possibilidade de decidir o momento em que terminarão com a própria vida com algum conforto, vão para outros países? É claro, aquelas que podem, não é? Essa possibilidade não existe no Brasil, mas existe em vários outros países, como, por exemplo, Suíça, Holanda, Bélgica, Colômbia, aqui na América do Sul, Espanha, Alemanha, Canadá, África do Sul. Nos Estados Unidos, como as leis mais fortes são as leis estaduais, alguns estados permitem essa prática. Falar um pouquinho sobre Antônio Cícero, não é? Integrante da Academia Brasileira de Letras, autor de muitas letras da música brasileira, que eu tenho certeza que algumas, em algum momento aí da sua vida, você já cantarolou. Por exemplo, duas que foram gravadas pela irmã dele, Marina Lima, Fugaz, A Francesa, e um sucesso na voz de Lulu Santos, na parceria deles, Último Romântico, além de uma produção literária muito abundante. Ele estava com mal de Alzheimer e optou por escolher o momento em que terminaria com a própria vida. E fez isso na Suíça. Suicídio assistido é diferente, por exemplo, da eutanásia, quando a morte é executada por um terceiro a pedido do paciente. São muito poucos os países que permitem a eutanásia. É diferente. No caso da morte assistida ou do suicídio assistido, quem administra o remédio que irá induzir a morte é o próprio paciente. E é por isso também que ele tem que estar em condições de saúde para tomar essa atitude. As regras do suicídio assistido ou da morte assistida variam de país para país, mas existem ali algumas questões que são comuns. Por exemplo, a necessidade de que o paciente seja acompanhado por algum tempo por psicólogos, para que haja a convicção de que a decisão dele não é fruto ali de uma frustração momentânea, e sim uma decisão definitiva. Alguns países exigem que o paciente seja portador de uma doença terminal ou de uma doença incapacitante. Todos, é claro, exigem que o paciente esteja em pleno exercício das suas habilidades mentais. Recentemente, o cineasta Jean-Luc Godard optou pela morte assistida também na Suíça, e houve outro caso muito comentado do ator francês Alain Delon. Ele manifestou publicamente a sua vontade de cometer suicídio assistido e depois disso não se sabe exatamente o que aconteceu. Ele morreu 2 anos depois, a família não confirmou de que forma ocorreu a morte dele. O poeta Antônio Cícero deixou uma carta de despedida. Eu vou ler uns trechos agora aqui para terminar essa reflexão. A gente fala muito sobre questões do dia a dia, dessas ali que não é, mexem conosco, violência, imposto, governo isso, governo aquilo. E esse aqui é um assunto que acaba passando batido, mas que em algum momento todos nós vamos enfrentar. O que ele disse na sua carta de despedida? O que ocorre é que a minha vida se tornou insuportável, não reconheço muitas pessoas, nem me lembro sequer de algumas coisas que ocorreram ontem. Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade nessa despedida do poeta Antônio Cícero, que morreu ontem aos 79 anos na Suíça. Um destaque diferente hoje que eu trago para fazer você também refletir um pouco a respeito dessas questões fundamentais da vida de cada um de nós. 8 horas. Guardar. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, mirá-la, por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado.
Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que pássaros sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica. Por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo. Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarde um poema. Por isso, o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.